bem-vindos a mais uma tertúlia da Astrolosofonia, a nossa 23ª, não é, Luís Gomes? É verdade, 23ª. Estamos a caminho de 2 anos quase, já viste, Alexandra? É verdade, no Impressionante. próximo mês é o nosso segundo aniversário. Ó Luís, e vamos ter que fazer Mas uma hoje tertúlia. falamos do dia de hoje, 23ª tertúlia, que temos cá, quem? A Beth Batista. A Mas antes Beth da Alexandra Batista. apresentar a astróloga, hoje convidada de hoje, muito grato por ter aceito, vou só dizer as pequenas regras que temos aqui na tertúlia, que são bastante simples, mas vai-nos facilitar no decorrer desta tertúlia. Então, uma é relativamente simples, que é ter o telefone desligado durante a apresentação do palestrante, não é? Obviamente, mas se quiserem fazer perguntas, façam na caixinha, que depois, se houver perguntas para fazer, fazemos em sequência. E respeitamos a ordem, não é? É o que tu queres dizer com Respeitamos a isso. ordem, obviamente, é isso que eu estou a informar. Já sabem que o princípio da tertúlia é estarmos aqui a conviver uns com os outros, se possível, mesmo que estejam na cama, que já têm acontecido tantas coisas, ou ainda a lavar os pratos, ou ainda a comer, porque a vossa cara não vai aparecer, não vai aparecer em lado sem ser aqui presencial, portanto, gostamos de ver quem está do outro lado, portanto, se puderem ter a câmara aberta, agradecemos. Já sabem que isto vai ser a primeira parte, a segunda parte será completamente privada, não é, Alexandra? Exclusiva, Luís, exclusiva, só para os membros. Exclusiva. Esse é o ponto mais interessante. Importante. E pá, o resto acho que é relativamente. Tratarmos urbanamente, falarmos com cordialidade sobre o tema aqui abordado e pouco mais que isto, não é? Acho que já está tudo. Recordas mais alguma coisa? Não. Então, Falarmos em por astrologia, favor, é o a objetivo. apresentar a Beth Batista, Vou a sim, nossa senhora. convidada de hoje. Vou sim, senhora. Por Então, a favor. Beth, que tem uma conta de Instagram que se chama BB Astrologia, é uma astrolover que estuda astrologia desde 2004. Começou com a Escola Santista de Astrologia, com o professor Jorge, e depois foi estudar com a Márcia Matos, que por acaso estive ontem com ela a dançar tango argentino, que é uma astróloga muito conhecida brasileira, e estudou com a Márcia na escola dela de 2020 a 2022. Já participou numa palestra, um encontro, no segundo encontro de Braços Abertos em 2022, e apresentou o tema dos nodos lunares, como se alinhar com a rota da sua vida. Ela atende já desde 2020 e ela especializou-se nos mapas natais, previsões, revolução solar, astrocartografia e, claro, o tema que ela nos vai apresentar hoje, o perfil nodal, que é muito giro. Ela até já me fez a mim um mapa, foi ótimo. E agora, como não consegue estar quieta, não é? Porque ela tem um mapa fortíssimo, vocês vão reparar que ela é ascendente Leão, como eu, e tem no mesmo grau que o meu, portanto nós temos uma enorme sintonia astrológica. Ela costumamos dizer que somos manas astrológicas, não é? Temos o mesmo grau, nunca tinha conhecido ninguém assim com o mesmo grau de ascendente Leão que eu, e claro que se é Leão é exuberante, não é? Vocês já vão ver. Ela agora está a estudar com a Márcia Ferreira uma especialização de astrologia psicológica. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, com vocês, a maravilhosa Beth Batista. Não digo para baterem palmas porque estamos no virtual, mas é qualquer coisa assim. Beth, vem, pode ir, Beth. A gente vai sair, o palco é teu, tens meia hora. A gente vai ter então tá. Que bacana. Bacana. E lá. E eu saio e tu entras. Tá bem. Tcharam! Tá. Força, Beth, tens o palco. Pode compartilhar a tela daqui a pouco, posso colocar? Tá. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui nessa 23ª tertúlia. Eu adoro esse projeto de vocês, Luís Gomes e Alexandra Rua, porque é muito interessante juntar Brasil, Portugal e, quem sabe, Moçambique, Angola, toda a nossa língua portuguesa, que é maravilhosa, né? Então, primeiro, agradeço vocês. Em segundo, agradeço a minha mestra, Márcia Matos, que é a autoridade no assunto de nodos lunares no Brasil. Para mim, ela não tem para ninguém. Ela tem uma experiência vasta, tem muita ousadia, modernidade com esse assunto. E eu sou apaixonada pela visão dela de nodos lunares, que não é a visão kármica que, em geral, todo mundo tem essa visão, né? Então, primeira coisa, agradecer esse ensinamento que revolucionou a minha vida
E eu tenho atendido pessoas, então, desde o final de 2020, o ano passado fiz uma palestra pela escola da Márcia Matos, e foi muito bem recebida, e as pessoas vieram até mim e queriam que eu falasse, então eu inventei mesmo uma consulta específica, que é essa do perfil nodal, que eu já fiz para Alexandra Rua, faço para Lilian Barreto também, a Vera, a gente também, a Vera Lúcia aqui presente, a gente vive falando sobre isso, eu faço também a revolução solar dela com essa ênfase de nodos. E os nodos lunares, eles são como a cereja do bolo numa interpretação de mapa natal, ou de previsões em trânsitos, ou de revoluções solares, dão sempre um complemento, uma visão muito mais ampla do que a gente pode fazer com a nossa carta natal, e nos trânsitos também, e é algo que não se costuma fazer, ou se falar, ou ter referências, e a Márcia Matos tem todas as referências. Eu fiz todos os cursos dela, que tem nodos lunares, tenho todas as apostilas, tenho os livros, e é realmente fantástico. Mas vamos lá para a parte prática desse ensinamento. Deixa eu ver aqui. Então vá, bora. Tá bem, vamos lá. Vamos lá. Eu já gosto de ir direto para essa figura aqui, que fica mais fácil para a gente dar uma visualizada. Então, o que são os nodos lunares na parte cósmica, então? Os nodos lunares, eles não existem, eles são um ponto matemático, um ponto magnético, dois pontos magnéticos de intersecção entre o que nós chamamos de movimento aparente do Sol, que é quando se tem aquela volta, né, ao redor do Sol por um ano, a eclíptica, e aqui o movimento da Lua ao redor da Terra. Só que a Lua ela tem uma defasagem de 5 graus a órbita dela em relação à eclíptica. Por isso que tem aqui uma diferencinha entre uma e outra. Onde cruza do sul para o norte, que é nessa parte aqui de baixo, chamamos nó do norte, e acima tem outro cruzamento, então, de órbita, que chamamos de nó do sul. Maravilha, mas para que serve isso? São pontos magnéticos, não tem massa, não tem nada, não são planetas, então poderiam passar longe, né, de tudo. Só que não, por quê? Porque daí vem um dos grandes mistérios da humanidade, que é a influência dos nodos sobre os eclipses. Então, falando primeiro do mistério, a gente sabe que os eclipses são o quê? Quando se oculta o Sol, quando se oculta a Lua, está envolvido em um processo, um mistério entre Sol e Lua, e os antigos achavam que quando isso acontecia, vinha um dragão do céu e comia um pedaço da Lua, ou comia um pedaço do Sol, e isso era medonho para eles. Só que os estudiosos foram observando, então, o que acontece? Tinha que ter um motivo para isso acontecer de vez em quando e não sempre. E a explicação que se encontrou foi justamente a dos nodos, esses pontinhos magnéticos. Quando eles estão mais próximos do Sol e da Lua, acontecem, então, os eclipses. Então, esses eclipses, o eclipse solar, por exemplo, ele acontece na Lua Nova, e de acordo com o Papa, aí português, né, da astrologia tradicional, Luiz Ribeiro, que tem algumas explicações que eu não acho em lugar nenhum, na Lua Nova, quando os nodos estão próximos do Sol e da Lua até 18 graus, acontece, então, um eclipse solar. Nesse eclipse solar está alinhado Sol, Lua, Terra, nessa sequência, e a Lua oculta a luz do Sol, a Lua está fortona. Então, esse é o eclipse solar, o Sol é ocultado. Quando, então, tem a Lua cheia, 15 dias depois, a gente tem o eclipse lunar, e no eclipse lunar inverte-se a ordem. Está o Sol, a Terra, é que aqui não está um alinhamento de eclipse, mas fica o Sol, a Terra e a Lua, próximos até 12 graus dos nodos, e aí a Terra oculta, então, a Terra fica entre a Lua e o Sol, e a Lua fica ocultada e o Sol fica mais forte, né? Então, não vamos entrar nos detalhes dos eclipses, mas é isso que acontece. E, então, se os nodos mexem tanto com os luminares, a ponto de alterar
o movimento deles, e isso reflete, inclusive, em situações na astrologia mundial e também a nível pessoal, porque eles ocultam partes do globo terrestre, e essas partes que são ocultadas, elas sofrem, então, algum mistério, algum magnetismo que vem aí desses eclipses. Por que que eles não vão afetar a nossa vida particular? Então, os estudiosos dos nodos descobriram o que mais com tudo isso. Em relação à Lua e Sol, são os dois arquétipos que têm a ver com os nossos pais, com o feminino e o masculino, são os astros mais importantes da nossa identidade. A Lua identifica as experiências que a gente teve. Vocês estão me escutando bem? Eu nem perguntei, né? A Lua identifica as experiências que nós temos desde que nós nascemos, o ambiente que nós somos criados, qual é a nossa percepção das coisas, enfim, uma experiência que vai se desenvolvendo desde o nascimento e vai levando a movimentos repetitivos, memória emocional, e está mais ligada ao passado. O Sol, a gente sabe que está ligado ao quê? A jornada que a gente tem de vida, que nós vamos desenvolver a nossa identidade, o nosso self, nós vamos... então, temos uma conexão a partir do presente para o futuro. Então, o nó do norte, ele tem conexão com essa parte solar da nossa personalidade, com esse luminar, que é o daqui para frente, é o daqui para o futuro. E a Lua tem a ver com o nó do sul, que são os hábitos repetitivos e de passado. Então, como eu falei para vocês, a visão que a Márcia tem, né, de nodos, ela não é kármica, mas ela mexe com a ancestralidade, com a nossa carga hereditária. Então, tem até um outro slidezinho aqui que fala bem isso. Toda a nossa predisposição hereditária, ela vem estampada no estudo dos nodos. Isso em relação à saúde, a relacionamentos significativos. Por quê? Porque se tem dois, o Sol e a Lua, já existe um relacionamento de pelo menos duas pessoas, né? Não só os que nos deram a vida, mas outras pessoas. Então, pessoas que vêm para a nossa vida e nos dão conselhos, que nos inspiram, que marcam a nossa vida, que fazem parte da nossa vida por algum tempo, seja cônjuge, seja namorado, um professor, um amigo, um chefe, sempre vai ter pessoas que vêm assim, até com aquela cara, muitas vezes, de anjo, né? Com aquele jeito assim de que vai modificar para sempre a nossa estrada. E nós temos que, então, ir prestando bastante atenção nisso tudo, dessas pessoas que vão vindo, porque elas são significativas e não estão à toa, tanto para entrar quanto para sair da nossa vida. A profissão que a gente exerce pode ser direcionada também pelos nós lunares, eles são muito bons para dar esse direcionamento. Eu, particularmente, fui descobrir, depois de quase, quando eu estava aposentando, o quanto os nodos lunares, o meu nó do norte, que tem a ver, então, com essa questão de futuro, e de, enfim, tinha a ver com a escolha que eu já tinha feito lá atrás. Foi muito interessante. E o que nós chamamos de caminho de vida? Eu acho que esse, então, é a parte mais interessante. Por quê? Porque nós temos um caminho, a gente faz as coisas como tem que fazer, sim. À medida que nós vamos crescendo na Lua, né? Com a nossa família, na maternagem, as primeiras experiências da escola, isso tudo ainda é bastante prematuro para dizer o que o destino pode nos apresentar de opções e para que lado que a gente vai. Muitas vezes estamos perdidos enquanto somos adolescentes, ainda não temos maturidade, mas muitas vezes falta alguma coisa como se fosse lá da alma para dizer para onde eu vou, para que lado eu tenho que ir. É mais até do que um propósito de vida, porque o Sol tem a ver com o nosso propósito de vida, com o nosso jeito de ser, mas existe uma direção que é mais especial de todas, que tem a ver com a satisfação da minha alma, com um merecimento maior, com uma alegria que transcende a matéria. Sim, existe. Esse caminho de vida que dá essa plenitude existencial é justamente a direção do nó do norte. Uma outra coisa que eu não falei dos nodos, até algumas coisinhas, os nodos, eles estão em determinado ponto do mapa natal,
e eles pegam sempre um eixo. O nó do norte pega um setor ou casa do mapa, das 12, e o nó do sul é imediatamente a oposta. Eles levam 19 anos para dar a volta no zodíaco, até o ponto inicial, ficam cerca de 1 ano e meio em cada signo, e dependendo do tamanho da casa, 1 ano e meio, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, né? Bom, a análise dos nodos, para quando a gente vai fazer, então, o perfil, né? A gente vê 6 coisas, basicamente, mas vai entrelaçando tudo isso no mapa natal. A gente vê em que signo que está o nodo lunar, qual é o elemento dele, porque muitas vezes a pessoa não tem aquele elemento no mapa, mas tem no nodo norte, então é um desafio a mais lidar com aquele elemento que ela pode não ter. Qual é a casa onde está esse nodo? Os nodos, né? O sul e o norte, quais aspectos fazem com os planetas, quais são as regências e as casas vizinhas, que tem a ver se são as materiais, se são as casas de água, se são as casas de ar ou as casas de identidade. Elas dão suporte para as casas de nodo, as de nodo norte, para ter um desenvolvimento maior, né? E onde temos planetas, se tiver planeta com nodo norte, é muito bom, porque isso facilita exercitar esse caminho de vida, esse caminho que a gente quer trilhar, que vai trilhar, e de acordo com o planeta que estiver com o nó do norte em trígono, em sextil e principalmente em conjunção, ele vai dizer quais características são essenciais para você ficar sempre alinhado com esse caminho, porque onde está o nó do norte não é um caminho de, como se diz, de densidade, é um caminho de muita inconstância. Onde nós temos o nó do sul, é um caminho que é a nossa base, que então tem a ver com a parte lunar da nossa vida, com o passado, com o que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Querendo ou não importa em que setor dos 12 ele aconteça, vai se tornando um ponto de repetição de hábitos, é um ponto automatizado, a gente acaba sendo bom em fazer aquilo, faz com o pé nas costas, como a gente diz no Brasil, não sei em Portugal, se a gente fala assim, é um ponto... Fala... É bom, porque tem coisas que vocês, que nem o giro, eu não sabia, eu estou aprendendo, né? Também as expressões de vocês. Então, onde temos o nó do sul, muita coisa boa vai acontecendo e a gente vai criando ali uma situação de conforto, de acomodação, de inércia, tá bom do jeito que tá, ou então, de repente, tem algum planeta junto com o nó do sul, qualquer planeta que tenha junto com o nó do sul, ele vai trazendo ao longo da vida um peso para nós, uma exaustão. Por quê? Porque a gente usa tanto aquela função, e os planetas que nós temos com o nó do sul, a gente doa a energia deles para outras pessoas. Por exemplo, se a gente tem Marte com o nó do sul, nós temos uma vida muito atribulada, com muitas tarefas. Então, quanto mais coisas a gente faz, mais gente vem pedir coisas para nós. Se tem o nó do sul com Mercúrio, muita gente vem pedir informação, você acaba falando, e é uma função que você doa. E aos poucos, se você ficar muito ligado nesse setor do nó do sul, se você teve experiências boas e quer ficar repetindo, conforme a gente vai tendo a nossa maturidade, essa energia ela tem uma tendência a estagnar e fazer com que isso reflita em todas as outras atividades das outras casas. Então, ela é a nossa base de vida, mas a gente não pode ficar e nem deve parado ali. A intenção é ir para onde? Para o setor do nó do norte. Então, nesse setor, existe um dinamismo maior, uma leveza maior, não tem a gravidade que o setor do nó do sul tem, não tem a exaustão. Sempre vem novas possibilidades, novas situações, desafios. Porém, tudo que vier daquele setor que a gente chama de nó do norte, é para você. É um caminho que só vai existir se você aceitar o desafio, se você tiver a fé de colocar o pé ali e saber que é para você, porque tem um quê de providência divina, tem aí um salto de fé, tem uma proposta de portal quântico, tem uma energia diferente, e quando você vai trilhando esse caminho, seja no mapa natal, que é o principal de todos, ou por trânsitos, que a gente vai falar isso mais detalhadamente, então a gente sabe que
aos poucos, a gente vai criando confiança de trilhar esse caminho e vai vendo que aquilo é para nós. E depois se sente confiante, poxa, que bacana que eu vim para cá. E requer, então, um esforço constante, consciente, e precisa que nós tenhamos fé, porque quando aparecem as situações porque vem pessoas onde estão no Nó do Norte, vem situações, a gente recebe energia, no Nó do Sul a gente doa, né? Então, tem que ter esse ponto de fé para poder soltar daquilo que é o Sul, que é a oposição, ela sempre tem esse magnetismo de um lado puxar o outro e ir em frente. Eu vou correr um pouquinho por conta dessa meia hora, depois, se for o caso, eu volto em alguns pontos, tá? Então, eu falei desses retornos nodais, que com 19 anos a gente tem o nosso primeiro retorno nodal. Todos vocês sabem onde vocês têm o Nó do Norte? O símbolo no mapa natal é esse aqui. É esse colchetinho, né? Virado para cima, aparecendo um pouquinho com o símbolo de leão. Onde nós temos o Nó do Norte, é interessante fazer um exercício aí de memória. Porque quando a gente tinha 19 anos, eu acho que todo mundo aqui já passou dos 19 anos, né? Eu tenho quase certeza disso. Então, então a gente fez 19 anos, puxem pela memória o que aconteceu nessa casa onde teve o Nó do Norte. Algum respingo, alguma fagulha de chamado já aconteceu ali com 19 anos. Uma separação, de repente, da cidade natal, ou você foi estudar num outro bairro, ou em relação a alguma escolha de profissão, ou alguma coisa com a família. Eu sei porque todo mundo que eu pergunto, a gente vai fazendo esse exercício, tem fagulhas ali quando a gente tem 19 anos. Mas é uma idade que muito dificilmente a gente encontra ou encaixa logo de cara essa situação de Nó do Norte, porque isso depende também da nossa maturidade, da gente estar consciente nessa missão solar de desenvolver o nosso self, a nossa identidade, e à medida que nós formos mais Sol do que Lua, o Nó do Norte também vai se apresentando com mais luminosidade. Mais adiante, no segundo retorno, que esse é crucial, não é definitivo, mas é extremamente importante, o segundo retorno nodal, entre 37 e 38 anos, acontece o que a gente chama de mecanismo de transferência de energia. Foi um autor argentino que deu essa expressão, é o Armando Alonso Iris Fabro, não sei se vocês conhecem, né? Esse autor, muito bom também. Então, por que mecanismo, transferência de energia? Porque todo aquele foco do Nó do Sul, que aqui não vai acontecendo, o setor do Nó do Sul, já pensem vocês qual é o setor do Nó do Sul de vocês. Aquilo vai rolando, aquilo vai acontecendo, vai desenvolvendo uma habilidade. Quando chega essa fase de 37, 38 anos, aquilo começa a minguar. Começa a ter uma exaustão, começa a ter uma estagnação. Você vai querer fazer como você fazia antes, já não dá mais tão certo. A coisa começa a patinar, como a gente fala aqui no Brasil. E a gente, poxa, mas eu ia tão bem nisso aqui, rolava tão bem, por que agora não está mais? Porque a coisa vai mudando e te chamando, vem para o Nó do Norte. Descola daí, porque você já aprendeu o que você tinha que aprender. E isso faz com que estagne não só o setor, que a gente tem o Nó do Sul, mas a vida toda. E vai refletindo em todas as outras atividades, como se a gente andasse em círculo, e não em espiral. Porque andar pelo Nó do Norte é andar em espiral. Cada vez que você faz uma coisa, que você conhece pessoas, que você exercita o que aquele setor pede, você se sente renovado. Vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa. Se a pessoa não sabe disso, ou, enfim, não toma essa direção, lá para os 55, 56 anos, ela vai ter o terceiro retorno nodal, que pode vir com mais força ainda do que com 37, 38 anos. Porque até ali, se você estagnou no sul, aí você já está com a vida paradona mesmo, toda sem graça, você já não sabe nem para que lado você vai.
E os momentos em que a gente tem esses retornos nodais são momentos muito importantes, porque vem uma energia nova. Quando o nó do norte encontra o Natal, ele é como você fala, oi, tudo bem? Se tem planetas envolvidos, os aspectos deles vão ser todos ativados. Fica tudo muito ampliado. Qualquer planeta que recebe energia do nó do norte, ele fica grande, ele fica refinado, ele tem uma expressão bacana. E é um momento, nesses retornos nodais, muito importante de reavaliação de todos os aspectos da nossa vida. Afetivo, espiritual, filosófico, existencial, familiar, profissional, de identidade, de legado. Porque quando chega nessa fase 55, 56, está todo mundo aí perto do segundo retorno de Saturno. Está todo mundo aí pensando como é que vai ser a minha vida aqui para frente, eu vou poder parar de trabalhar, eu não vou, que contribuição que eu vou deixar para o mundo, que momento de vida que eu estou. Perto dos 37, 38 anos, tem aquelas oposições e quadraturas que mexem bastante com a gente, o ciclo Urano-Urano, o ciclo de quadratura de Plutão, que é excelente para dar um pouco mais de maturidade, visão da vida como ela é. O primeiro retorno de Saturno foi antes disso, né? Entre os dois nodos. Agora, o quarto retorno nodal, que parece que não é importante, mas tem um exemplo aí de vida que dá para a gente ver que é a avaliação do caminho todo de vida mesmo da pessoa. E em cada retorno desse, vai ter um plim-plim do nó do norte, chamando a pessoa para realizar, vem para cá, vem para esse caminho, pega uma coisa nova. E quanto mais velho a gente fica, menos coisa nova a gente quer fazer, porque a gente vai cristalizando, né? Em hábitos, em escolhas, em propostas de vida. Então, a pessoa que segue a astrologia, ela tem que ser uma pessoa que ela vai quebrando as próprias barreiras, ela vai descascando a cebola dela e vai descobrindo uma essência e um vigor de vida, porque seguir o caminho do Nó do Norte dá esse vigor, que outras coisas não dão. Agora, entre um retorno nodal e outro, é importante a gente avaliar o que está acontecendo. Quanto tempo eu já tenho até aqui, gente? Beth, o tempo voou. Mas vá. Já foi 30? Já, quase. Mas está a ser super interessante. Está a ser super interessante, Luís. O que é que tu achas? É muito rápido, né? Mas Vai ser então, bastante. vai só a definição, então os mapas vão ficar para depois. Entre um retorno e outro, fica tudo parado e a gente não faz nada? Não! Aí é que entra a parte que eu gosto mais, os trânsitos dos nodos. Por quê? Porque eles vão afetando todas as casas do nosso mapa, ampliando em oportunidades, em energia, em pessoas, em possibilidades, em saltos quânticos, principalmente quando tem eclipses, que logo na lua nova tem o nó do norte junto, a gente vai ter um agora em 20 de abril, no grau 29 em Áries. Então, a gente vai aprendendo a potencializar todas as casas do nosso mapa, para dar saltos quânticos, para viver melhor, de acordo com... Eu gosto muito de uma palavra alemã chamada Zeitgeist, é o espírito do tempo. Então, é de acordo com o nó do norte que tiver naquele tempo, naquele momento, naquela circunstância, a gente vai pegar aquela onda, porque essa onda do nó do norte, esse espírito de tempo, ele indica como a humanidade deve fazer, como é que ela deve, para que lado que ela deve seguir também na direção. O Nó do Norte ele tem um viés social, porque a orbe, o tempo que ele fica, né, em cada signo, que é 1 ano e meio, está entre o tempo de Júpiter, que é de 1 ano, e o de Saturno, que é de 2 anos e meio. Então, ele tem uma função social, que é de direcionar a humanidade e nós, a nível pessoal, no nosso mapa, para aquela área. O que eu posso fazer ali que vai me transcender, vai me elevar, vai tornar minha vida melhor, ou vai tornar o meu negócio melhor? Até para negócios o Nó do Norte funciona. Então, se hoje em dia ele está em Touro, o Urano também está em Touro, qual é o zeitgeist do momento? É a sustentabilidade.
As pessoas estão procurando produtos que tenham mais a ver com a natureza, com menos trabalho escravo, com mais compromisso social. Uma coisa vai se juntando à outra. Se tiver um planeta lento, assim, social ou coletivo, transitando naquele nodo, isso vai afetar também essa visão que a gente tem dos nodos para os trânsitos. Eles influenciam em trânsitos e em revoluções solares também. Agora, 3 indícios de que nós estamos no nodo sul. Como é que a gente sabe se eu estou no nodo sul ou no nodo norte? Quando não acontece nada de novo na sua vida, tá tudo assim paradão, aquele deserto. Ah, eu estou no retorno de Saturno. Não, filho, você está no nodo sul. Saturno leva a culpa de tudo. E eu tenho uma bronca disso. Não, você não acontece nada de novo, você está lá paradão no nodo sul. Primeiro ponto. Segundo, quando você está indo para o nodo norte, quando tem lá uma proposta, quando você pega um desafio, quando você sabe que aquela direção você vai seguir, pinta um monte de gente para zoar com aquilo que você está querendo, coisas para você fazer, gente que te pede afazeres, pessoas que não querem que você vá, porque eu vou sentir tanta sua falta. A vida está falando, vem para cá. Aparece um monte de gente no meio do caminho para dizer, não vai, mas você tem que ir. Vai que é bom, vai que é para você, é teu. E terceiro ponto, quando as oportunidades vêm, o indivíduo fica ali com medo de ir, de encarar. Eu estou com medo. Só que ele vai ter que superar as próprias debilidades para dar esse salto. E ninguém vai dar por ele. Ninguém vai dar por nós, somos nós mesmos que vamos dar. Então, se as oportunidades vierem e você não for, você ficou estacionado também no Nodo Sul. Então, se liga, que são indícios muito claros de que você não está fazendo a lição de casa direito. Posso falar de mapa? Ou não dá tempo Rápido, mais? rápido. Só um exemplo, Beth. Esse mapa aqui, eu achei bem didático, porque é de uma amiga e cliente também, está autorizada a falar. Ela tem aqui Lua em Capricórnio, no ascendente. Ela tem o Nodo Sul na casa 4 em Áries. Eu parto do pressuposto que todo mundo faz o astrologuês, senão vou ter que explicar muito, né? Não, exatamente. Ela tem Marte aqui na casa 5, regendo esse Nodo Sul, então ela tem com os pais uma relação muito boa, amigável, até eles se divertem muito juntos. Ela tem o Sol em Leão e Saturno também em Leão, o Sol já entrando na casa 8, quer dizer, uma ênfase aqui escorpiana, né, de casa 8, de transformação, de seriedade, enfim, de se transformando ao longo da vida. O Nodo Norte dela está conjunto com Plutão, outra ênfase escorpiana, que é uma ênfase de transformação de vida. Qual é o regente desse Nodo Norte aqui? É Vênus. Então, veja, ela tem o regente do Nodo Norte, que é Vênus, faz aspecto positivo com o Nodo Norte. Isso é excelente. Quando o regente faz aspecto bom com o norte, ou quando o regente do Nodo Sul está no norte, quer dizer, você leva tudo que você aprendeu na vida, você já leva para o norte. Se for o contrário, norte para o sul, você está ferrado. Aí é complicação. E o que é esse Nodo Norte com Plutão? As transformações de vida dessa pessoa vão ser intensas, profundas, transformadoras. É o mesmo que a pessoa ter uma vida até um determinado ponto e outra totalmente diferente a partir dali. E ela tendo o Nodo Sul na casa 4, a convivência familiar criou laços muito fortes. Ela é uma pessoa que ela resolve tudo para a família dela, ela tem uma ocupação, ela é farmacêutica, que tem a ver com essa casa 8, e ela lida até com doenças sexualmente transmissíveis. Com o Nodo Norte tem aspecto bom Júpiter e Vênus, então a pessoa na casa 6, ela gosta muito de estudar, o que facilita muito essa questão do norte lá na casa 10, no meio de céu. E essa lua aqui na casa do ascendente indica o quê? É uma pessoa muito apegada ao conforto, e ao conforto e ao afeto familiar, ela é filha única, inclusive. Então, vocês veem que o Nodo Sul na casa 4 e uma lua no ascendente, uma coisa se junta com a outra, porque a Lua tem um domicílio natural na casa 4. Então, ela tem um apego muito grande à vida familiar e no local de origem. Quem tem o Nodo Sul de casa 4 não prospera na cidade natal.
vai aos poucos, lembra que eu falei dos 37, 38 anos que a energia muda? Vai estagnando, as oportunidades vão diminuindo. É uma pessoa que tem que ir para o mundo. E o fato dela ter Plutão aqui junto com o Nó do Norte indica o quê? Um destino grandioso, um destino transformador, uma vocação profissional, é muito mais do que só uma profissão. Então, grandes estadistas, pessoas que são assim importantes na nossa história, eles têm Nó do Norte em posições assim determinantes dos ângulos. São pessoas que mudaram a história e que agem pelo coletivo, não só pelo pessoal. O mapa... Peraí, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver se passa. O mapa que eu vou mostrar de trânsitos dela, que aconteceu esse aqui foi em 2015, eu não lembro agora exatamente qual é acho que maio de 2015. Olha só, ela estava com Plutão no trânsito na quadratura, Plutão, ela já tinha passado o grau da quadratura, mas estava com a Lua, ela estava revisando os valores emocionais. Urano, junto com o Nó do Sul, então uma reviravolta para ela mudar padrões repetitivos, enraizados, e quem sabe até sair de casa. Ela continua em casa até hoje, com os pais. Ela, inclusive, anda bastante insatisfeita depois desse estudo que ela foi sacando como que a coisa funciona. Na época, ela estava com Vênus, conjunção Vênus, que faz aquele trígono com o Nó do Norte, que era muito facilitador. Júpiter na casa 8 em conjunção com Saturno. Então, era algo muito importante para a vida dela o que aconteceu nesse trânsito, algo determinante e positivo. E o que foi? Vejam, ela tinha o Nó do Norte aqui, a 9 graus, juntinho aqui, quase do meio de céu, e ele tinha passado já pelo segundo retorno nodal dela. Ele estava em conjunção com Plutão natal. O pai dela, ele teve um transplante de fígado no início do ano 2000, por aí. Ele montou uma ONG que tem a ver com doenças, a parte de fígado, hepatite, e o Ministério da Saúde do Brasil, a ONG do pai dela, aqui de Santos, São Paulo, e o Ministério da Saúde, eles fazem um trabalho há muitos anos para conseguir melhorar o atendimento da população em relação à hepatite C, hepatite B, enfim, hepatite em geral. E nesse ano de 2015, o Ministério da Saúde chamou o pai dela para representar o Brasil numa conferência na Organização Mundial de Saúde na Suíça, e quem foi representando foi ela. Ela foi para lá, bem nessa época da conjunção com Plutão e do segundo retorno do Nó do Norte. Quer dizer, ela saiu do país, ela foi para lá. Então, a missão dela está muito ligada a isso, a transcender essas questões de coletividade. Graças à participação dela nessa conferência, o Brasil, de lá para cá, através do Sistema Único de Saúde, possibilita um tratamento de ponta, que é referência para outros países, e de graça pelo Sistema Único de Saúde do Brasil para a população brasileira. Então, você veja a hereditariedade, porque foi através do pai dela que veio esse contato, e ela tem a casa 8 forte, que é uma casa de transformação, que é de Escorpião e tudo, e esse Nó do Norte ali, e eu falo para ela, você tem que ir para o mundo, menina. Isso aqui está muito pequeno para você, você tem uma função social gigante. E, só para fechar, então, essa questão, rapidamente, a questão das previsões dela, os nodos, eles andam ao contrário, os planetas da esquerda para da direita para a esquerda, e os nodos da esquerda para a direita. O que aconteceu no ano seguinte? Os nodos dela, então, tinham saído daqui da casa 10, foram para a casa 9, que é uma casa do exterior. Ela fez uma especialização pela Universidade de Harvard, mas aqui do Brasil ela fez com eles lá, o que atendeu plenamente o chamado do Nó do Norte para a qualificação dela, já que a casa 9 tem a ver com o estrangeiro e com estudos superiores. Ela tem um tremendo potencial profissional, uma inteligência fora do comum, só que ela está agarrada aqui nesse Nó do Sul, aqui na cidade natal. E ela tem um mundo para correr e para fazer as coisas acontecerem. Então, vocês vejam como as oportunidades vêm? Olha só que coisa fantástica.
Então, eu não quero me estender muito mais. Se tiver alguma pergunta até aqui que eu possa responder, eu vou ter muita... Beth, as perguntas são opção. privadas, são só nossas. Ah, não são é? só nossas? Então, eu vou parar por aqui. Eu não sei Oh, se já Beth, deu foi os 30 incrível. minutos. Acho que já Foi foi um incrível. teaser suficientemente bom Mas- e muito obrigado até eu estou fascinado aqui a ouvir. Muito interessante. Portanto, quem quisesse ouvir o resto tinha que ser o quê, Alexandra? Tinha de ser membro da Astrolusofonia, Luís. Exato. Olha, Mas você vai deixar todo mundo continuar, né? Para a Claro. gente fechar. mas Vamos agora, só a aqui partir fazer de agora, um corte técnico. vai ser um corte, Beth. Agora vai ser só para nós. Quem quiser estar aqui para o próximo mês, é muito fácil, não é, Luís? Basta fazer o quê? Basta enviar um e-mail para astrolosofonia@gmail.com E e pedir. solicitar, dizer, eu quero ser membro, e a partir daí vai receber sempre no seu e-mail convite para a mas... próxima palestra, correto? Então, mas essas pessoas que estão nesse acesso, não tem como continuar até esse final? A gente Sim, sim. conversar? Elas Então, continuam, mas esta Ah. parte é a divulgação para as próximas pessoas. Tá, Beth, obrigada. Tira, por favor, o slide, É o isso. PowerPoint, para a gente se ver mais cara a cara, não é? pois não. E vamos a dizer adeus a toda a gente que está-nos a ver no YouTube, porque este e agradecer à Beth. vai ser Até publicado este no ponto, YouTube. mas ela vai continuar, atenção. Nós vamos continuar, mas aqui vamos A fechar. parte com- boa Segura ainda- aí, segura aí, segura aí. Obrigada. Mandei aqui uns beijinhos todos à Beth para ela sentir que nós adorámos a palestra. Beijinhos, obrigada e até para o próximo mês. Obrigada. Tchau. Obrigada. Corta. E agora é tudo privado.